Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, nós vamos debater a prevenção ao suicídio no Rio Grande do Sul. A cada 40 minutos no Brasil ocorre um suicídio. O jogo Baleia Azul e a série e o livro Os 13 Porquês trouxeram à tona um tabu, o suicídio. E para discutir este tema, nós convidamos no Domínio Público de hoje a doutora Roberta Rossi Grudner, que é médica especialista em psiquiatria e em medicina de família e comunidade. É membro do Comitê de Prevenção do Suicídio da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e é também diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Também é a nossa convidada, Lisiane Eberle, que é professora, é coordenadora de divulgação do Centro de Valorização da Vida Porto Alegre, vice-coordenadora da Regional Gaúcha e porta-voz do CVV há 4 anos. Doutora Roberta, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? De um lado, nós tivemos aí a série, o livro, né, Os 13 Porquês, trouxeram à tona esse tema, mas especialmente a Baleia Azul mexeu muito com as famílias, né? Quer dizer, o Rio Grande do Sul lidera esse ranking, né? No Brasil temos números bastante expressivos, eu citei aqui na abertura. Como é que a senhora vê hoje este tema, né, que vem à superfície? A prevenção do suicídio é algo viável e possível. No Rio Grande do Sul, nós somos os campeões no Brasil, infelizmente, das taxas em relação a óbito, a morte por suicídio. E o que a gente sabe sobre isso? O suicídio ele é decorrente de doenças, de transtornos mentais e comportamentais que fazem com que as pessoas, num determinado momento, no auge dessa doença e com a falta da assistência, com falta de tratamento, acabem cometendo um ato que vai causar a morte. Então, o que é importante? O suicídio ele tem prevenção, 9 em cada 10 casos podem ser prevenidos. O que nós estamos aqui hoje fazendo é poder trazer à tona esse assunto, mas de uma forma que previna esses casos. Por quê? Porque muitas vezes, como no caso da Baleia Azul, do jogo, e como a questão da série, ao invés de prevenir, ela estava estimulando. Ou seja, o suicídio ele também pode ser contagioso. Então, determinadas formas de se apresentar o problema podem estimular e outras podem prevenir. E o que a gente está fazendo hoje aqui é poder buscar essas formas de prevenção. Lisiane, todo este momento, nós estamos vendo uma crise, né? As pessoas muito desanimadas, céticas, desencantadas, né? E ao mesmo tempo isso afeta também as pessoas. Como é que isso repercute lá no CVV, já que vocês têm esse primeiro contato, né? As pessoas utilizam esse telefone, o contato do CVV como também uma possibilidade de superação. Utilizam, principalmente agora que o CVV conta com o número 188, que é gratuito, aumentou bastante as ligações de pessoas que antes não tinham como falar, né? Porque antes se utilizava muito o telefone fixo, que era 141, era mais fácil. Agora, mas era tarifado, né, Lisiane? Era tarifado, uma tarifa local, né? Que as empresas telefônicas fazem essa tarifa. Agora, com o 188, ele abriu os caminhos, ou seja, as pessoas podem ligar de celular também, e isso facilitou as pessoas desabafarem, a falar as coisas que elas estão sentindo. Com o episódio da Baleia Azul e das razões do porquê, muitos jovens perceberam que podiam falar sobre aquilo que estava incomodando. E houve um aumento significativo de ligações, de procura para o chat, de procura por e-mail do CVV. Então, as pessoas perceberam que podem falar sobre isso, né? Não precisa fazer uma coisa drástica, mas que há essa possibilidade de falar. E o voluntário do CVV, ele está disponível 24 horas por dia. Todos os dias, a hora que for preciso desabafar, ele está ali. São voluntários treinados, capacitados para ouvir a pessoa, entender, conversar com ela sobre os problemas que ela precisa dizer. Doutor Roberto, para a gente avançar nesse trabalho de prevenção, é muito importante que também a família possa
perceber, né? Que sinalizações, né? Que comportamentos indicam essa tendência, muitas vezes, do jovem ou de um adulto até, digamos, né? Caminhando para o suicídio? Isso é bem importante. Quando a gente observa mudança de comportamento, então o jovem ou o adolescente em casa tinha um grupo de amigos que ele participava de atividades, gostava de jogar futebol, jogar tênis ou jogar bolita, enfim, Pokémon, né? Enfim, caçar Pokémon. E daqui a pouco aquele jovem para de fazer o que fazia, para de estar com os amigos que estava, para de comer do jeito que comia. Então, geralmente os adolescentes, né, têm um jeito de se alimentar. Daqui a pouco, de um dia para o outro, passa a não querer comer determinada comida, passa a não querer mais comer com o pai e com a mãe, começa a se isolar, começa a se mostrar desleixado com as coisas. Quarto de adolescente, quarto, né, geralmente é bagunçado, mas além do que era. Tá bagunçado, mas tá além do que era, tá diferente, tá chato, né, tá implicante, ou tá... Porque os adolescentes, enfim, essa diferença de gerações gera conflitos, mas não tanto quanto naquele momento ele passa a ser indiferente, passa a não reclamar mais, né? O adolescente que era reclamão, que incomodava, que falava, que tinha opinião, daqui a pouco não tem mais opinião, daqui a pouco está trancado, daqui a pouco está só no computador, daqui a pouco... enfim, é muito importante observar mudança de comportamento, isolacionismo, como a gente chama, ou seja, a pessoa começa a se isolar, começa a ficar sentindo que não adianta falar, não adianta dizer, não faz mais trocas, não reclama e, especialmente, começa a ter às vezes a gente acha assim, não, mas ele tá parecendo estranho. Quando um pai e uma mãe observam no seu filho que ele tá parecendo estranho, tem que acreditar, porque ele é o cara que conhece mais aquele sujeito. Né? Ele conhece desde que nasceu, então poder validar os sentimentos do pai e da mãe em relação ao filho. Meu filho está estranho. Por quê? Vou conversar com ele. Cara, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo contigo? Nada, mãe, não enche o saco. Não, vamos conversar. Eu tô vendo, tu saiu de mim, né? Ou te adotei quando tu era picurruchinho, ou tu tá aqui há 10 anos. Eu te conheço, tu não tá bem, eu te conheço, alguma coisa não tá legal, fala com a gente. E poder ver o que vem, né? Mas não é conversar para dar lição de moral, porque às vezes os pais tentam, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, deixa o filho falar. E se o filho falar uma coisa que a gente não sabe o que fazer, não tem problema. Vamos buscar ajuda. Olha, cara, eu não sei o que eu faço contigo, eu não sei, tu tá me falando, me assustei agora com o que tu me disse. Mas nós não vamos ficar aqui, nós vamos pedir ajuda, porque não tem problema pedir ajuda. Então, isso é a coisa mais importante, porque às vezes as pessoas têm medo de perguntar e não saber o que fazer com a resposta. Não tem problema, o pai, a mãe, o vô, a avó, quem cuida, o amigo, enfim, o companheiro, o marido, a esposa, não tem problema a gente não saber o que fazer com a informação que aquele ente querido, que aquela pessoa querida nos passa. A gente vai juntos buscar ajuda. E aí juntos irem, porque quando uma pessoa, e isso é importante, por que vem os pensamentos de morte, morrer e querer se matar? Muitas vezes a gente tem um período aí de 1 ano de o que a gente chama de história natural da doença, né? É os estágios que a pessoa vai passando. Então, primeiro ela começa assim, a vida tá muito ruim, não tá valendo a pena, eu tô triste, eu não tô me sentindo bem. Daqui a pouco ela começa assim, seria melhor eu morrer, seria melhor eu não acordar amanhã, a professora de português está me azucrinando, eu não vou conseguir passar em português, eu não vou conseguir, o chefe lá do trabalho, eu não vou conseguir vencer aquele cara ou aquela gerente lá que está me incomodando. E daqui a pouco começa a dizer, não, mas como é que eu faço para me matar? Se eu acordo o dia de manhã e não morro, então, de repente, eu podia começar a pensar como é que eu faço para... Como é que se morre? Como é que eu faço para morrer? E aí começa a ter planejamento. E do planejamento começa a marcar data. Então, justamente porque aquela pessoa está com uma doença, que na maioria das vezes é uma doença mental e comportamental, que tem a ver com transtorno de humor,
depressão, transtorno bipolar e uso de substância, álcool e outras drogas. E aí, álcool e outras drogas e o transtorno de humor fecham 50% das causas de óbito por suicídio. Então, se tem alguma coisa que a gente pode combater, é combater o uso de substância, né? Ou seja, preconizar hábitos de vida saudável e eliminar hábitos de vida que não são saudáveis e cuidar do humor das pessoas, cuidar da questão da depressão e da questão da bipolaridade. Tem outras doenças também, que são transtornos mentais e comportamentais, que também estão associadas a quadros, né, de tentativa e até mesmo conseguir ir ao suicídio, óbito por suicídio. Mas do ponto de vista assim, de cuidado, é humor, se a pessoa está triste ou se está alegre demais, e uso de substância. Aí a gente já consegue bastante coisa. Quando a pessoa está assim, ela não tem forças nem sequer para tomar banho, que dirá, com licença, vou marcar a hora para ir no médico para ver o que está acontecendo comigo. Então, o que é importante? Você que está do lado da pessoa que está passando por um momento difícil, que está doente, ajude. Nós vamos juntos no médico. Leve ela no médico, marque. O pai e a mãe pode marcar para consultar com o médico, com o clínico da família, com o psiquiatra, com o psicólogo para ser avaliado. Ponha, nós vamos junto, nós vamos pegar o ônibus junto, nós vamos lá na tal hora, eu vou te levar, tu não vai sozinho. Porque essas pessoas, elas se isolam não porque elas não gostam dos outros, mas porque elas estão doentes. E elas precisam estar com auxílio, com alguém ao lado. Lisiane, muitas vezes as pessoas não querem falar com seus familiares, né? Elas não querem se revelar para o pai, para a mãe, né? Ou às vezes para o esposo, né? A esposa. E muitas vezes o caminho é, de fato, né? O CVV. Já tem 56 anos, né? O Centro de Valorização da Vida, são mais de 2.000 colaboradores, né? Voluntários. Como é que é também a preparação desses voluntários? Porque eu imagino que esta carga também é bastante forte, né? Para quem está do outro lado do telefone, dando este apoio, né? Como é que é feito esse trabalho, né, de preparação também dos voluntários? O CVV faz um curso de preparação e seleção de novos voluntários, normalmente 2 cursos por ano. Um começa em março, o outro em julho, por aí, ou agosto, conforme a demanda. Esses voluntários, essas pessoas que querem ser voluntárias do CVV, elas precisam ter mais de 18 anos e poder doar por semana 4 horas e meia do seu tempo para atender essas pessoas que nos ligam ou que nos procuram. Esse curso dura em média 3 meses, porque aí eles vão conhecer quem são as pessoas que nos ligam, quais são as dificuldades que elas trazem, como que eu vou me preparar para receber essa pessoa, para atender com acolhimento, com respeito. Eu não vou opinar sobre a vida dela, o problema é dela, ela vai dividir com a gente o que ela está passando, mas ela precisa ter essa mudança interior. Então, a gente escuta, acolhe e tenta, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Então, esses possíveis voluntários vão ter esse tipo de treinamento. Depois que eles terminam esse treinamento, eles recebem, a gente faz reuniões de autoconhecimento, reunião de reflexões, para que a gente possa vencer essa carga que nos é trazida. Não são todas as pessoas que conseguem lidar com as dificuldades dos outros, né? Então, se ela não se sentir apta para atender no telefone, ela pode ajudar o CVV de outras maneiras também, né? E eu queria dizer que a gente está falando de suicídio aqui. O CVV oferece um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que nós chamamos de GAS, toda primeira e terceira sexta-feira do mês, às 14h30, lá na Cruz Vermelha, que fica na Independência 993. Então, todos esses familiares que passaram por isso, que perderam algum ente assim, ou a própria pessoa que pensa em suicídio, que está planejando, que está muito mal com isso, ou que tentou suicídio, que não conseguiu, ela encontra nesse grupo de apoio outras pessoas que também passaram por isso e que elas vão falar sobre isso. Um vai ouvir o outro, um vai tentar ajudar o outro dessa maneira. Então eu convido a todas as pessoas que gostariam de participar desse grupo, que vão lá. Agora vai ser dia 18 de agosto, às 14h30 na Cruz Vermelha.
É Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que quem facilita é o CVV. Doutora Roberta, estudos indicam que a cada 10 casos, 9 pode ser evitado se nós tivermos esses cuidados que a senhora mencionou, né? Atenção, trabalho de prevenção. Agora, nessa semana, com o início do mês de setembro, há toda uma campanha, né, de prevenção, que é o Setembro Amarelo. Não? Então, um trabalho de prevenção, especialmente que a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul tem um trabalho forte também de prevenção. Como é que a senhora vê essa questão da prevenção hoje? Quer dizer, esse é o caminho, efetivamente? Isso parte também da família, né? Muitos pais se sentem impotentes, às vezes, para chegar. Né? A senhora falou um pouco dessas questões, né? Mas esse trabalho de prevenção é o caminho hoje. É o caminho, inclusive nós temos aí uma meta de diminuir o índice de óbito por suicídio em 10% até 2020, então arregaçar a manga e vamos lá. Hoje o Rio Grande do Sul é o primeiro no Brasil, tá? Estatística, e Porto Alegre é líder, né? Infelizmente é líder no Brasil. O Rio Grande do Sul nos casos de óbito por suicídio. Nós temos uma divisão entre, são 15 casos por 100 mil habitantes homens e em torno de 5 a 6 mulheres por 100 mil habitantes, o que nos traz aí um índice muito grande, às vezes, no caso dos homens, até maior do que algumas cidades na Europa, que são também locais onde tem altos índices de óbito por suicídio. A prevenção, ela passa pela assistência em saúde mental. A prevenção, ela começa, né, claramente, pela assistência em saúde como um todo, né, ou seja, desde o momento em que o bebê, né, o indivíduo está na barriga, no ventre materno, com a possibilidade de pré-natal adequado, de condições, né, no que a gente entende como saúde é um bem-estar físico e mental, algo e social, né. Então, isso é importante, e a prevenção específica para os casos de óbito por suicídio, ela passa por podermos falar sobre os transtornos mentais e comportamentais e podermos desestigmatizá-los. Porque quando uma pessoa se vê deprimida, muitas vezes ela quer esconder que está deprimida. Porque é feio estar deprimida, ou porque vão dizer no trabalho que ela está preguiçosa e não deprimida, porque vão, não tem toque, então ela é toda esquisita, ela tem mania em vez de ter toque. Então, são coisas que a estigmatização traz um peso tão grande para essas pessoas que elas acabam se isolando e não buscando ajuda. Então, para um pai e para uma mãe, pensar assim, não, mas como é que o meu filho está deprimido? Ele não tem nada para estar deprimido. Mas a depressão, ela realmente é assim, não tem nada não existe motivo para ir ao óbito por suicídio, não existe motivo. Então, a série, por exemplo, ela traz um desserviço, porque ela dá a entender que existiria motivos para a pessoa ter essa atitude, como se fosse algo que ela escolheu. Como se fosse um livre-arbítrio. E, na verdade, o que a gente vê é que o suicídio, ele é um ato decorrente de uma doença, de um transtorno mental. Seria, assim, algo bem legal de explicar. Eu estou usando um óculos que eu enxergo bem. Quando eu estou doente, quando eu estou deprimida, o meu óculos, em vez de ter essa lente transparente, ele vai ter uma lente que é esfumaçada, ou ela está totalmente embaçada, e eu não consigo enxergar nada. Então, eu tenho uma visão das coisas distorcida, eu tenho minha forma de pensar distorcida, eu tenho um alto índice de culpa, eu me responsabilizo por tudo, eu me acho culpada por tudo, eu que sou o problema de tudo, eu não tenho esperança. Então, uma das coisas mais importantes de você perguntar, você tem esperança? Quando alguém te disser, não, eu não tenho esperança, acende uma luz vermelha e direto buscar ajuda. E gruda nessa pessoa para poder auxiliá-la. Não, nós vamos aqui, nós vamos buscar alguém, nós só vamos descansar depois que alguém nos trouxer aí. Não, tu tá fora de risco. Porque é uma urgência médica, é um estado onde a pessoa não tem condições de opinar e ela não está com a possibilidade de pensar adequadamente. Doutora Roberta,
tem faixas etárias, que hoje nesse quadro, né, estou vendo um momento tanto de ebulição, a senhora falou em esperança, as pessoas estão tão desesperançadas, né? Mas tem faixa etária que, digamos assim, é mais característico, é mais propício? Tem. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma faixa etária de idosos que sofrem, né, de transtornos mentais, de depressão e que correm risco para óbito por suicídio. Nós temos adolescentes e crianças, nós temos casos de crianças com 6 anos, com 7 anos, né? Onde a doença, né, o transtorno mental e comportamental, onde o bullying, outros fatores de riscos importantes, além do transtorno mental, é o cyberbullying nos adolescentes. Então, o adolescente começou a namorar, ou começou a, né, acaba sendo, fazem uma montagem na internet, e aí viraliza aquele vídeo, e aí aquilo ali torna uma dimensão. Quando a pessoa tem uma predisposição para a doença, né, então aquilo ali se transforma em algo que ela não consegue suportar e ela adoece, e estando doente corre o risco, sim, de ir ao óbito por suicídio. Então temos que estar bastante atentos. Lisiane, muitas pessoas talvez não tenham, né, o dom, não tenham a possibilidade de ajudar, né, através desse apoio como voluntário, mas pode ajudar de outra forma, né, financeiramente. Que outras maneiras podem ajudar também o trabalho do CVV? Sim. Eu queria dizer também que o Setembro Amarelo é uma atividade mundial, assim, que foi definido que o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Que Porto Alegre também está engajado nesse tema, que existem assim, vários seminários, várias palestras, vários cursos de capacitação para ajudar, para falar desse tema e ver como se pode ajudar. Todo o comércio também pode ajudar. A cor amarela é a cor atenção, né? Vamos ver isso que está acontecendo. A gente pede que as pessoas se engajem nesse sentido, ouvindo e falando, percebendo isso, falar sobre esse assunto, que o comércio consiga colocar alguma coisa amarela, ou, né, esse símbolo aqui que representa o suicídio, a prevenção. O Beira Rio iluminou, né, o Laçador iluminou. A gente pede que as pessoas iluminem, né? Nesse sentido também. O CVV precisa sempre de ajuda, porque ele é uma ONG sem fins lucrativos, mantidas pelos próprios voluntários, né? A gente não tem ninguém que nos patrocine. E isso pode ser feito. Pode ser mandado um e-mail para a gente perguntando as formas de ajudar. Pode ser com roupa também, que a gente faz o nosso brechó, né? Pode ser com alguma quantia, pode ser com material de secretaria, qualquer coisa. Então, pode nos contatar pelo portoalegre@cvv.org.br. Pode entrar no site, que é o www.cvv.org.br. Existe sempre uma forma de ajudar a essa entidade que já trabalha em Porto Alegre há 47 anos, há 24 horas por dia, né? Tem um voluntário de plantão. Isso é importante, porque é Natal, é Ano Novo, é Páscoa, é feriado. Sempre tem alguém ali, né, disposto a colaborar. Nós queremos então agradecer a participação da doutora Roberta Grudner, que nos trouxe aqui, né, uma reflexão muito importante, orientação aos pais, né, e também a Lisiane, que é a porta-voz do CVV. Este é um tema que exige, né, que a imprensa, claro, com os cuidados que sempre a imprensa trata sobre o tema do suicídio, mas principalmente olhando para a prevenção, de orientação às famílias, de orientação aos pais, e, portanto, tem que ser um tema de domínio público. Nós encerramos o programa e deixamos, né, para todos os nossos telespectadores, internautas, nós deixamos um vídeo de reflexão do CVV. Até o próximo domingo.